A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje Deus possa misericordiosamente, bondosamente falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, que nos diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe: Vai e levanta-te, a tua fé te salvou. Meus irmãos, nós vemos aqui 10 homens leprosos que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, reconheceram o poder, a autoridade, a capacidade que havia no Senhor Jesus Cristo de os curá-los, de purificá-los da sua lepra. Então o Senhor Jesus Cristo diz a eles, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos, Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ordena esses homens que vão até o sacerdote para mostrar que estão limpos e purificados da sua lepra. Porém, eles ainda não estavam limpos e purificados da sua lepra, Nós sabemos que nesse período aqui desse acontecimento, a pessoa que continha lepra, ela era excluída da sociedade, do culto religioso, Porque a lepra era algo contagioso e incurável humanamente falando, Somente através de um grande milagre, como o Senhor Jesus Cristo realizou, as pessoas ficavam limpas e purificadas da sua lepra. Mas a questão é o seguinte, O Senhor Jesus Cristo ordenou esses 10 homens que fossem até o sacerdote mostrar que estavam limpos e purificados da sua lepra, sem que ainda eles estivessem limpos e purificados da sua lepra, Mas todos eles creram, meus irmãos. Nós vemos que nenhum deles questionou o Senhor Jesus Cristo: Olha, Senhor, nós não estamos limpos, nós estamos leprosos ainda, Todos creram que, enquanto eles estavam indo até o sacerdote, eles ficariam limpos, purificados da sua lepra, E aconteceu que apenas um deles, voltou glorificando a Deus, caiu aos pés do Senhor Jesus Cristo com o rosto em terra e dando-lhe graça, E este era samaritano. Nós sabemos que os samaritanos eram inimigos dos judeus, Mas nós vemos que esse samaritano, apesar de ser um povo oposto ao povo santo de Deus, ele reconheceu, ele foi grato, ele reconheceu: Poxa, a minha lepra, a minha enfermidade, a minha imundícia, o meu pecado, Porque a lepra na Bíblia fala disso. Eu já falei em outras ocasiões aqui no canal, que a lepra na Bíblia, em um contexto espiritual, representa o pecado, A lepra, ela é uma enfermidade chamada hanseníase, que causa hematomas na pele, E conforme esses hematomas vão surgir na pele, tira totalmente, a identidade física da pessoa. A pessoa fica cheia de hematomas, que se torna irreconhecível, E assim é toda aquela pessoa que se envolve com o pecado, com a prostituição, com o álcool, Se olhava para a pessoa não bebia, não fumava, adulterava, daqui a pouco a pessoa está virada, perdão o termo, no demônio, bebendo, fumando, adulterando, Então, meus irmãos, nós devemos reconhecer, que certo dia o Senhor Jesus Cristo derramou o sangue dele naquela cruz para nos limpar, para nos purificar da nossa lepra, da nossa imundícia, do nosso pecado, Nós devemos sermos gratos, não podemos sermos igual à maioria, A maioria é ingrata. Quantas pessoas você conhece que já viveram uma experiência com Deus, que já foram curados, que já foram limpos, que já foram purificados, que já receberam livramento, que já receberam salvação em Deus, São muitos, Mas quantos você conhece que são gratos, que continuam se relacionando com Deus após Deus ter curado, após Deus ter purificado eles da sua imundícia, São poucas as pessoas. A grande maioria das pessoas, após receberem cura, milagre, Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo realizou um grande milagre, limpando de uma única vez 10 homens leprosos da sua lepra, Então nós vemos que muitas vezes a maioria das pessoas recebem milagres, cura, libertação, provisão, ajuda divina. Realmente o coração de Deus se inclina para essas pessoas, Mas elas não reconhecem Deus, elas logo em seguida viram as costas, vão embora,
e não estão nem aí. Parece que não foi Deus, parece que elas conseguiram pelo braço dela, parece que, né, Deus não fez nada para ajudar elas, né? Mas, meus irmãos, que nós possamos seguir o exemplo desse homem samaritano, né? Que mesmo sendo estrangeiro, que mesmo sendo o oposto do povo de Deus, ele reconheceu que o Senhor Jesus Cristo o limpou de algo ilimpável. Esse termo não existe, meus irmãos, mas curou ele de uma enfermidade incurável, né? Desculpem, mas realmente ficou engraçado, porque não existe, né? Mas realmente o Senhor Jesus Cristo operou um grande milagre, né? Naquela época, a lepra, humanamente falando, não havia cura, né? Então ele foi humilde, ele reconheceu, poxa, né? Esse homem fez um grande milagre, ele me limpou, ele me curou, ele me purificou da minha imundícia, né? E que eu e você, nesse dia de hoje, possamos, assim como esse homem samaritano, né? Possamos reconhecer que o Senhor Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, nos limpou, nos purificou dos nossos pecados, da nossa lepra, né? E que até hoje, se nós estamos vivos, estamos respirando, é através da graça, do favor dele, se nós temos o que comer, se nós temos o que vestir, né? Se nós temos aonde morar, é através da graça e do favor do Senhor Jesus Cristo, né? Nós não temos nada, nós não somos nada. É como nos diz a Bíblia, tudo é dele e para ele, e dele são todas as coisas, né? Nós somos miseráveis, pecadores, leprosos espirituais, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Senhor Deus Pai, ele nos mantém, ele nos ajuda, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos dá o nosso oxigênio, ele cuida da nossa família, né, meus irmãos? Então que nós possamos sermos gratos por tudo que Deus e o Senhor Jesus Cristo têm feito nas nossas vidas, nos livrando, nos protegendo, provendo tudo que nós necessitamos, guardando a nossa família, né, meus irmãos? Nos dando o nosso trabalho, porque tudo que nós temos é o Senhor Jesus Cristo que nos dá, né? E nós devemos sermos gratos por tudo que Ele tem feito e principalmente pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Eu acho que a gente fala de comida, de alimento, de moradia, mas o maior sacrifício, né? O maior presente que o Senhor Jesus Cristo podia nos dar é morrer naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados, para que eu e você não viéssemos morrer, mas que passássemos da morte para a graça, né? Mas para que eu e você tivéssemos a chance, a possibilidade de nos reconciliarmos com o Senhor Deus Pai, né? Para que a ira do Senhor Deus Pai não viesse recair sobre a minha e a sua cabeça, sobre o juízo de Deus que estava programado sobre nós, né? Viesse a se apartar de nós através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, né? Que todos nós recebemos quando o confessamos como nosso único e suficiente Salvador. Os nossos pecados estão pagos, estão remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós somos poupados da morte, da destruição, principalmente do inferno, do diabo, dos demônios, né, meus irmãos? Eu sei que muitas pessoas brincam quando o assunto é inferno, elas acham que o inferno é uma historinha para contar, para assustar, mas não, meus irmãos, é real, né? Toda pessoa que morre, principalmente sem aceitar, sem confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa se morre, vai para o inferno, a alma dela é jogada para o diabo, para os demônios, para o fogo eterno, atormentar, né, a consciência dessa pessoa. Fica a eternidade inteira gemendo, chorando, gritando, Deus me ajuda, né? Mas nós sabemos que Deus não habita no inferno e que nem ouve as pessoas que estão lá. Então, meus irmãos, que nós possamos aceitar o grande presente, né? E sermos gratos pelo que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz para nos salvar, para nos poupar da morte, da destruição, do inferno, né? E não sejamos ingratos, porque talvez não tenhamos a riqueza, a beleza, o status social, né, que pessoas têm. Cada um aqui nessa terra tem o seu lugar, né? E se Deus quiser nos dar, Ele vai nos dar. Talvez ainda não seja o momento, né? Mas quem é fiel no pouco, pro muito vai. É o que nos diz a Bíblia, né? Quem é fiel no pouco, Deus no muito coloca. Então que sejamos gratos, apesar das dificuldades, das perseguições, das enfermidades, né? Afinal, o Senhor Jesus Cristo está sempre cuidando de nós. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?